E já voltamos para dar continuidade aos nossos estudos. Só que eu tenho uma dúvida ainda. Segundo ano do ensino médio, mediação tecnológica, você está conseguindo lembrar do que nós estamos estudando? As figuras, o construir figuras, o fazer aquele trabalho todo, está te ajudando a entender melhor o conteúdo, a enxergar melhor o que está sendo estudado? Esse é o objetivo. Quando eu faço a construção do sólido, a intenção é melhorar o meu entendimento da figura, enxergar arestas, enxergar tudo isso. Inclusive, esses dias uma professora me mandou uma mensagem que os alunos não estavam conseguindo entender aquele prisma de base triangular, que a base era um triângulo retângulo, né? E aí eu fui procurar objeto para mostrar para a professora, para tentar, né, levar, e aí lembrei, vocês já observaram o formato da trave do campo de futebol? A trave tem os barões da frente ali, né? As traves. Aí vem aquele suporte de metal atrás. Algumas traves, elas são fechadas, são todas montadas. Ela tem a semelhança de um prisma de base triangular. E a base, os dois lados aqui onde fica a rede, é triângulo retângulo. É porque a trave é perpendicular, então faz ali o perpendicular, sai aqui, o ferrinho vai lá embaixo, então fecha um triângulo retângulo. Só para fazer clara essa nossa visão de enxergar. É importante essa dúvida, porque é aí que o aluno vai, então é assim, entendi. E eu entendi também o porquê da dúvida de alguns deles, porque quando eu falei de pirâmide, eu disse que as laterais precisavam ser triângulos isósceles ou equiláteros, para poder fechar direitinho. Só que o prisma, as laterais são retangulares, lembra? Então eu posso fechar as laterais com retângulos diferentes. Perfeito? Então vamos na telinha porque vamos começar a aula 24, que é sobre esfera e a área da esfera. Então, temos aqui a esfera, vem cá, canetinha, esfera, área da esfera. Professor, mas o senhor comentou em uma das aulas que a esfera não tem planificação. É verdade. Professor, se não tem planificação, como é que eu vou fazer a área da esfera? Se não dá para planificar? Pois é, nós vamos entender na aula de hoje. Mas antes de chegarmos na esfera, antes, um pequeno aquecimento. Estão preparados? Vamos lá, fica de pé aí, alonga, espreguiça, não quero ninguém com sono, não quero ninguém cansado. Todo mundo aí, ó, ligadão na aula, e ligadão porque chegou a hora do nosso quiz. Perguntas e respostas com relação aos corpos redondos. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu não vou demorar tanto no quiz, porque eu preciso deixar uns minutinhos para vocês renderem lá na construção dos sólidos. Não esqueci não, tá? Não esqueci não. Em algumas aulas que não dá tempo mesmo. Mas vamos lá, primeira pergunta. Um cilindro de raio da base 6 e altura 10 tem volume de quanto? Esse acento ali nem existe, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar o branco. Bora lá. O raio é 6 e a altura é 10. Quero saber o volume. Fizemos lá na aula um volume do cilindro, lembram? Eu lembro. Fizemos o volume do cilindro lá, área da base vezes a altura, isso mesmo. Volume é área da base vezes a altura. Olha que ficou legal com branco aqui. πr ao quadrado vezes h. Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. O volume é... Não, 60 não. Como é que vai dar 60 se é ao quadrado? Cuidado, tá? Tem aluno que falou 60 ali, olha só. É 6, mas é ao quadrado, vezes 10. Muito bom. 360, porque 6 ao quadrado é 36. 36 vezes 10, 360 π. Beleza. Pergunta número 2. Um cone. Presta atenção. Aqui é um cilindro. Deixa eu ver se vocês ficaram atentos na aula mesmo. Um cone de raio da base medindo 6 e a altura 10. Tem volume
30, 60, 120 ou 360? Quero ver agora. Agora eu quero ver. Bora lá. Quanto? Não precisa nem bater cabeça. A gente viu lá atrás. Agorinha. Isso mesmo. É só pegar 360π e dividir por 3. 120 é a nossa resposta. Olha só, o volume é πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Mesma base, ó, mesmo raio e mesma altura. Mesmo raio e mesma altura. Então, é 1/3 do outro, 120, perfeito. 120π. Pergunta número 3, na telinha. Com o volume de um cilindro, podemos preencher quantos cones de mesmo raio da base e de mesma altura? Com o volume de um cilindro, agora é o contrário. Isso, um cilindro. Eu consigo encher quantos cones? Mesma base e mesma altura. Isso mesmo, que bom que vocês estavam atentos na aula. 3. Então, ó, três perguntas que eu, professor, penso que o Enem está cobrando demais dos alunos. E é uma coisa tão prática que é só você enxergar. Já estão enxergando, beleza? Então vamos para a nossa famosa esfera, tão popular no Brasil, país do futebol. Quem não gosta do futebol, de um joguinho de futebol, do vôlei, basquete? O que esses esportes têm a ver com a esfera? Não sabe? Então vai lá na telinha que você vai ver agora. Olha só, aqui está a bola de futebol, mas poderia ser uma bola de basquete, poderia ser uma bola de vôlei. Ali nós temos uma laranja, poderia ser uma tangerina, uma pocã, uma bergamota, uma melancia. São frutas que têm um formato semelhante ao da esfera. Claro que algumas têm uma deformação, beleza? A esfera, símbolo dos planetas no universo. Para os antigos filósofos, ela era a forma perfeita. Então, olha só, no início, pensava-se na esfera como um objeto perfeito, como a perfeição. E nós conhecemos bem a esfera? Uma bola maciça é uma esfera. Esfera, atenção, não possui planificação e sua superfície é totalmente curva. Totalmente curva. Vamos aqui, ó. Esfera não tem planificação. Não tem, é uma superfície totalmente curva. Dos sólidos geométricos todos, a esfera é aquele único que se eu desmanchar todinho e tentar colocar no chão, eu não vou conseguir planificá-la. Até tentaram há um tempo atrás, né, com uma bola utilizada na Copa do Mundo, a Brazuca, tentaram fazer ali de um formato meio parecido com um prisma, né? Era um formato com hexágonos, tal, costurado, tudo. Só que, por conta dessas costuras todas, desses gomos todos, a bola teve um comportamento na Copa muito diferente. A Jabulani também, né? A Jabulani e a Brazuca estão bem próximas de uma da outra. Então, porque tentaram fazer de forma planificada aquela bola. E aí o atrito e outros efeitos, rarefeitos do ar, faziam com que a bola tivesse um comportamento diferente. Até diziam que parecia que ela tinha vida própria, né? Ela descia, subia, ia para um lado para o outro, de acordo com a força do chute. Tudo isso por quê? Porque ela não era uma esfera perfeita. Uma esfera perfeita, ela tem essa facilidade de se cortar, né, de cortar o atrito e o ar, por ser uma superfície totalmente arredondada. Agora sim, se o craque de bola for muito bom, ele consegue fazer com essa esfera aqui, né, um trabalho dela se movimentar diferente, aquelas bolas com curva, tudo ali. Só que isso é treino também, senhores. Então isso é uma esfera. Esfera é uma bola vista ali de forma maciça. Tem planificação? Não tem. Se não tem planificação, nós vamos calcular o quê?
na telinha. Olha só, nós vamos calcular a casquinha, ou o que nós chamamos de superfície esférica. Essa superfície arredondada todinha aqui. Como os filósofos antigos pensavam, né, na bola, na esfera, com uma perfeição e assemelhavam a sua utilização com os planetas, então vamos aqui associar um pouquinho a ideia, não é, dos elementos da nossa esfera com os elementos também do globo terrestre. Daqui a pouco a gente vai fazer uma comparaçãozinha, só para ficar bem prático. Na esfera nós temos polos, na esfera nós temos raio, diâmetro, na esfera nós temos corda, né? Os dois polos ligados ao nosso diâmetro. Então eu posso ter os polos aqui também, ó, diâmetro. Aqui, mesmo funcionamento lá da nossa circunferência. Diâmetro é o dobro do raio, beleza? Então aqui são alguns elementos que nós temos na esfera. A matemática e a geografia. Os alunos do terceiro ano, ou vocês mesmos, se quiserem, vocês podem depois entrar no YouTube da Mediação Tecnológica e procurar lá Dicas Meditec. Nessas Dicas Meditec, eu e o professor Carlos, de Geografia, fizemos algumas orientações e algumas indicações rápidas para os alunos que vão fazer o Enem. Algumas dicas de conteúdos que se relacionam. E um deles está aqui na composição do nosso planeta. Olha só, o planeta tem, aí só que ele muda alguns nomes, não é? O nosso lá é raio e diâmetro. Aqui ele chama de, né, os polos, a junção dos polos. Daí ele traz também a indicação daquela linha curva que passa, né, deixa eu ver aqui como é que eu posso, que faz a estrutura da nossa esfera, e aí essas linhas ele chama de meridiano, né, quando a linha está na posição vertical, paralelo, quando a linha está na posição horizontal. Um desses paralelos é chamado de linha do Equador. Ó, você já pode começar a fazer, né, assim, essas orientações. Ah, professor, mas eu nem lembro o que é isso aí. Então você vai lembrar. Polos, pontos P1 e P2, em que a superfície da esfera encontra-se com o eixo central. É como se ela estivesse presa ali em dois pinos. Esses pinos que prendem nas superfícies são os nossos polos. Equador é a maior circunferência obtida na esfera quando interceptamos por um plano horizontal. Horizontal, eixo X, horizonte. Paralelo é qualquer circunferência, olha só, atenção, Equador é a maior circunferência, é aquela que passa no centro, a maior. Paralelo é qualquer circunferência obtida na esfera ao interceptar o plano na horizontal. Então volta aqui, qualquer circunferência que eu passar aqui, deixa eu pegar o preto, qualquer uma que eu passar aqui, paralelo, paralelo, paralelo. Qualquer uma na horizontal é paralelo. A maior é a do Equador. Meridiano, qualquer circunferência obtida na esfera ao interceptar o plano na vertical. Então, horizontal, e aqui temos na vertical. Olha, fizemos uma conexão de matemática com a geografia. Agora vamos para a matemática de novo, porque é aqui que o professor tem as manhas. Lá na geografia, o professor só se aventura, tá? Vai passeando, vai falando. Na figura abaixo estão desenhados 3 círculos máximos, 3 grandes círculos. A área da superfície esférica é dada pelo quádruplo da área de um desses círculos máximos. Quando nós passamos lá pelo globo terrestre, qual era o círculo maior que nós tínhamos na circunferência? Do Equador, não é? Então, se eu pegasse ali a linha do Equador, que passa no centro do globo terrestre, então, esse é o grande círculo, esse é o maior círculo que nós temos. Então, a área da superfície esférica vai ser dada por 4 vezes a área desse grande círculo.
a área desse grande círculo vezes 4. Então a equação é 4 vezes πr ao quadrado, sendo que esse r é o raio do círculo maior. Beleza? Tranquilo? Pronto, então vamos dar sequência. Vamos lá. Raio da esfera, raio maior. Aí quando você for lembrar, você lembra do trópico de Equador, da linha de Equador, o maior círculo, maior. Ok? Daí para frente é só usar essa fórmula, não tem mistério, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Você vai usar essa equação para fazer os cálculos. Olha só aqui, ó. Tenho aqui uma laranja que tem a forma esférica, com medida indicada abaixo, diâmetro de 8. Se o diâmetro é 8, quanto que vale o raio? 4. Qual é a área da casca? Vou descascar. Tem quanto de área? A área é 4 vezes π vezes r ao quadrado. A área é igual a 4 vezes π vezes 4 ao quadrado. 4 vezes π vezes 16. 4 vezes 16, 64π. 64π. Ah, professor, mas e se eu quiser aproximar? Então vamos pegar aqui o π igual a 3,14. A área é igual a 64 vezes 3,14. Vamos lá multiplicar. 3,14 vezes 64. 200,96. 200,96 centímetros? Centímetros quadrados. Área. Vamos fazer mais uma para testar? Agora pediu para usar o π igual a 3 e disse assim, ó, uma esfera possui área igual a 1.728 centímetros quadrados. Quer saber o raio dessa esfera? Então, como é que eu faço para descobrir o raio? Bom, a área é 4πr ao quadrado. A área, ele falou que é 1.728. Isso é igual a 4 vezes 3 vezes o raio ao quadrado. 4 vezes 3, beleza, então olha só, 1.728 é igual a 12 vezes o raio ao quadrado. 12 vezes o raio ao quadrado. 1.728 dividido por 12 é igual ao raio ao quadrado. Faz essa divisão. 1.728 dividido por 12, raio ao quadrado é igual a 144. Raio é igual a raiz de 144. Raio é igual a 12 centímetros. Tem essa resposta lá? 12 centímetros. Achamos o valor do raio. Só isso, é só questão de colocar os valores e fazer os problemas, resolver as continhas. Coisa simples, coisa dentro dos conformes. Vamos fazer mais uma então para testar? Qual é a área de uma esfera cujo raio mede 63 centímetros? Considere π igual a 3. Eita, esse raio é grande. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Cadê? Área é igual a 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. 4 vezes 3 vezes 63 ao quadrado. Eita! 63 ao quadrado. 63 vezes 63. Aqui eu já vou multiplicar 4 vezes 3. 3.969. Vezes 12. Viu que eu multipliquei já 3 vezes 4 ali? Pois é, vezes 12. 47.628 centímetros quadrados. É só isso. Colocar em prática só isso. Pega a fórmula, substitui na fórmula, faz a conta. Vamos fazer mais uma então. Mais uma. Uma esfera possui diâmetro igual a 60 centímetros. Olha o detalhe. Diâmetro 60 centímetros. Quanto que vale o raio? A metade.
30 centímetros. Qual a sua área de superfície esférica? Considere o π igual a 3. A área é πr ao quadrado vezes 4. A área é 4 vezes 3 vezes 30 ao quadrado. 12 vezes 900. 90, 108, com 2 zeros. 10.800 centímetros quadrados. Para fins de área, é só isso. 4πr ao quadrado, substitui e faz o cálculo. 4πr ao quadrado, substitui e faz o cálculo. Um detalhe importante da aula, essa comparação entre a esfera e o globo terrestre, entre os elementos da esfera e os elementos do globo terrestre. E lembrar que a maior linha que nós temos no globo terrestre é chamada de linha do Equador, a horizontal, tá? Linha do Equador. Para você calcular a área da esfera, é 4 vezes essa maior circunferência, 4πr ao quadrado, beleza? Agora vamos praticar um pouquinho desenhos, faz tempo que nós não desenhamos, lá no quadrinho agora, rapidinho, atividade interativa. Desenhando, meu Deus, lá vai de novo o professor desenhar. Pois é, vamos tentar desenhar aqui. Você viu que nas aulas eu já fui fazendo alguns corpos redondos, né, treinando já, tá? Certo? Vamos lá fazer os desenhos, vamos lá brincar um pouquinho. E alguns eu fui treinando na aula, que eu não sou besta, né? Vamos lá. Cilindro. Desenhe primeiro uma elipse. Não é uma circunferência, tá? Desenha uma elipse. Deixa eu ver aqui, vai passar, ali vai ficar em cima. Deixa eu trazer para o lado de cá. Desenha uma elipse. Depois dessas, duas retas paralelas. Repita a elipse com as partes visíveis e pontilhadas. Aí, geralmente, eu estou pegando aqui a orientação dos desenhos do livro. Eu geralmente fecho aqui, ó, do mesmo jeito. Pronto, está feito o nosso cilindro. Viu? Vamos lá de novo. Elipse. Professor, não sei o que é elipse. Elipse é uma circunferência achatada. Essa de baixo ficou feinha. Uma circunferência achatada. Oxi, aí eu apago tudo. Então, ó, uma circunferência achatada. Eu prefiro fazer sem pontilhar. Aí eu acho que fica mais prático. Pronto. Próximo. Cone. Aqui também, ó lá, desenhe, né, dois lados de um triângulo. Embaixo, arco visível. Eu faço tudo visível. Pronto, está feito o nosso cone. Olha, bem tranquilo aqui, cilindro. Bem tranquilo aqui, não é? O cone. Bem tranquilo. Esfera. Desenhe um círculo. Nossa. Desenhe um círculo. Nossa. Desenhe um círculo. É. Faça uma linha como se fosse a linha do Equador. Pontilhar oposto. Outra linha. Eu gosto assim. Olha aí, ó. Não está igual, mas está bem legalzinho. Então temos aqui. Olha só que legal. Olha só, tá vendo? Então, além de aprender a figura, além de entender os elementos da figura, além de tudo isso, nós aprendemos a desenhar, e eu estou aprendendo, estou melhorando os meus desenhos. Os professores presenciais sabem do que eu estou falando, né? Que acompanham aí há muito tempo, né? Eu sempre vim escorado nos outros professores ali, eles iam fazendo, beleza. Agora eu estou fazendo para vocês verem, sei fazer também, só que aqui no quadro foi um pouco mais difícil, mas está aí. Agora, nós vamos continuar construindo os sólidos. E professor presencial, eu preciso dos registros, fotos deles fazendo os sólidos, né, recortados, desenhando. Manda no grupo, manda no particular do professor, manda no nome da escola.
né? Para a gente depois poder divulgar isso aí lá nas redes sociais, divulgar esses trabalhos feitos por vocês, que são trabalhos maravilhosos. Então, tá ficando aí para vocês, ó, mais ou menos 15 minutos, 14 minutos, que é para treinar esses desenhos, que é para fazer os sólidos, construir os sólidos, beleza? Então, daqui a pouco voltamos com a revisão e a atividade de sala. Por enquanto, mantenham as construções aí.